O Espiritismo traz como base a ideia da continuidade da vida após a morte, norteada pelo conceito de reencarnação, em que os escolhidos voltarão à vida, diferentemente da ideia do morreu, acabou ou do dia do juízo final. Algumas religiões cristãs, como o catolicismo, não acreditam em reencarnação, e sim na ressurreição, ou seja, na possibilidade de voltar à vida terrena com o mesmo corpo, diferentemente da crença espírita de que tal volta se daria em outro corpo. Porém, números estatísticos mostram que dos conceitos espíritas, a reencarnação é o mais facilmente aceito, e até pessoas de outras religiões usam muitas vezes a palavra reencarnação. O censo do IBGE de 2010 mostra, por exemplo, que 44% dos católicos acreditam em reencarnação, o que seria contrário ao próprio dogma da ressurreição aceito pela Igreja. Em linhas gerais, a reencarnação é a oportunidade que cada espírito tem de ter diferentes existências no planeta, em um corpo de cada vez. O espírito é sempre o mesmo, mas o corpo muda de uma existência para outra, e o espírito pode habitar um corpo de homem ou de mulher. O número de reencarnações pela qual o espírito terá de passar e o intervalo entre elas dependerá basicamente da velocidade em que ele evoluir. Quanto mais lenta for sua evolução, maior o número de reencarnações, visando a auxiliá-lo por meio de experiências diferentes. Já o local em que um espírito vai reencarnar é determinado pelo seu grau de evolução e de afinidade com os que estão próximos. A cada existência encarnada, o espírito passa por diferentes experiências, novos aprendizados e provações, para que possa aprender, algumas vezes, com os próprios erros. Para facilitar o aprendizado, no momento de reencarnar o espírito se esquece de tudo o que viveu em existências anteriores, de forma a ter a oportunidade de um recomeço sem os traumas do passado, ainda que certas reminiscências e tendências fiquem registradas em algum ponto da memória. Alguns espíritos podem escolher as provas pelas quais vão passar enquanto estão encarnados. A escolha dessas provas sempre tem como critério propiciar o desenvolvimento do espírito. Assim, por exemplo, um espírito que em outra vida fez mau uso do dinheiro, cedendo a todo tipo de paixão, pode escolher, nesta existência, vir privado de recursos materiais para aprender a valorizar coisas mais elevadas. Ou então, alguém que veio com uma aparência muito bonita e deixou-se levar pelo orgulho pode escolher vir com uma aparência considerada feia, para não sucumbir de novo ao orgulho. Porém, em muitos casos, se processa a reencarnação compulsória, na qual o espírito não tem ainda esclarecimento suficiente para escolher as provas pelas quais deve passar, e então é obrigado a seguir o planejamento feito pela espiritualidade. Nesses casos, muitas vezes nem o desejo de reencarnar está presente no espírito. O espiritismo ensina que, a cada reencarnação, as pessoas esquecem os detalhes das vidas anteriores, o que facilita seu caminho rumo à evolução. Imagine descobrir que seu marido ou sua esposa o fez sofrer em outra vida, ou pior ainda, o assassinou. Será que você conseguiria continuar vivendo com essa pessoa? Imagine que em outra vida você fez muito mal a algumas pessoas. Conseguiria viver com esse sentimento de culpa? Mesmo no plano espiritual, a lembrança de vidas passadas é feita com rígido controle, objetivando não trazer à tona lembranças anteriores que possam prejudicar o equilíbrio psíquico do espírito. Além disso, quando é consentido que ele se recorde do passado, essa lembrança fica, em geral, limitada às últimas encarnações ou a momentos-chave de algumas delas, visando da mesma maneira a não fazer com que lembranças muito desagradáveis possam prejudicá-lo. Referente à escolha da família em que o espírito vai reencarnar, esta nem sempre se dá por meio de afinidade entre os futuros familiares. Muitas vezes o laço entre eles é somente corporal, e os espíritos são colocados na mesma família para que possam superar desavenças do passado e evoluir juntos. Durante a gestação, o espírito já passa a conviver com a mãe para se ambientar a ela e novamente ao planeta, guardando consigo algumas impressões desse período. Assim, o amor dos pais nesse momento o ajuda a ganhar ânimo. Já as brigas entre os pais podem gerar traumas e medos no espírito em transição, que o acompanharão enquanto encarnado. O Espiritismo ensina que a reencarnação é o instrumento pedagógico do qual Deus se utiliza para proporcionar a oportunidade da evolução espiritual rumo à perfeição possível. Portanto, permitir, por meio da paternidade ou da maternidade,
O retorno de um espírito que necessita reencarnar para evoluir é um ato de amor e caridade. Porém, o casal tem o direito de fazer a sua programação familiar e definir quantos filhos terá, levando em consideração fatores inclusive de ordem econômica. A questão é complexa e deve ser analisada caso a caso. Havendo razões realmente justas, pode o homem limitar sua prole, principalmente se o casal já possui filhos e entender que não mais convém ter outros. Assim, o uso de anticoncepcional e outros métodos contraceptivos não é condenado pelo Espiritismo, exceto os métodos considerados abortivos. Mesmo afirmando que, quando não há reencarnação compulsória, o espírito escolhe as provas pelas quais deve passar, o Espiritismo mostra que muitas coisas nesse planejamento inicial podem ser mudadas de acordo com a necessidade prática do espírito passar por aquela prova, e especialmente de acordo com seu livre-arbítrio. A única coisa que não pode ser alterada, a não ser que a espiritualidade maior entenda que aquele espírito está em missão pela coletividade, é a data do desencarne. O Espiritismo ensina que a vida é o maior dom que alguém pode receber e que tirar a própria vida é um ato contra o Criador. Quando um espírito encarna no planeta, já vem sabendo de antemão quanto tempo deve durar seu corpo físico e já sabe quando desencarnará se cuidar adequadamente desse corpo. Não existe fatalidade segundo o Espiritismo. Como diz o ditado popular, ninguém morre de véspera. Se morreu, é porque a hora era chegada, e se sobreviveu, é porque ainda necessitava passar por algumas experiências. Assim, longe de colocar os seres como simples marionetes, Deus deu o livre-arbítrio para que cada um possa escolher o caminho que deseja trilhar durante a sua existência. O livre-arbítrio permite que cada um seja senhor do seu próprio destino. Não existe destino que não possa ser alterado. Qualquer previsão para o futuro pode ser enxergada como uma tendência ou algo pelo qual a pessoa irá passar se não mudar seu comportamento atual, mas não como algo que está escrito e não tem como ser alterado. Sempre é possível escolher um caminho diferente e, assim, mudar de alguma maneira seu destino. Como ensinado pelo Espírito Emmanuel, o mentor de Chico Xavier. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, todo mundo pode começar agora a fazer um novo final.